Agora eu tenho uma pergunta, acho que a pergunta é de milhões pra te fazer. Que é, todo mundo, qualquer pessoa, pode produzir conteúdo e viralizar? Pode, mas não é todo mundo que vai. Conta mais. Porque assim, pra viralizar, depende de alguns fatores. Primeiro, a pessoa tem que ter um porquê muito bem enraizado dentro dela do porquê viralizar. Porque não é um caminho fácil. É um caminho difícil, porque você vai gastar um tempo bom ali produzindo conteúdo. 80% dos teus conteúdos não vão viralizar e não vai te trazer resultado. 20% vai. Então, você tem que focar naqueles 20%. Só que os 20 você não sabe quando vai vir. Fala assim, número de seguidores não significa nada. Número de seguidores não é reconhecimento, não é ter dinheiro no bolso e não é ter sinônimo de sucesso. Se você não conseguir servir a sua audiência e você ser útil pra ela, você não serve pra nada. Você vai estar com tanto de seguidor lá que não gosta de você, não interage com você e você tá lá com um Instagram gigante, com 1 milhão de seguidores e você vai fazer o que com aquilo? É só um número. E fica até pesado, né? Porque você tem aquele monte de seguidores, você tem que manter o ego ali de, cara, se eu tenho tantos mil seguidores. Tudo isso eu tô falando de coisas que eu já pensei. Eu tenho tantos mil seguidores e eu tenho X mil views só nos meus reels, vai pegar mal pra mim. As pessoas vão achar que eu comprei seguidor. Não, mas como assim? Eu tenho que fazer... Nossa, isso é péssimo. Primeiro que fica extremamente pesado, porque você não se permite testar coisas novas, você não se permite fazer um monte de coisa, porque você só pode fazer o que vai gerar um resultado que camufle todo esse ego que você tem ali envolvido com o número. Bem-vindo ao episódio de número 24 do Fernanda Emboaba Talk Show. Se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é reincidente nesse canal, que bom que você está aqui comigo de novo. Hoje eu trouxe uma convidada para conversar sobre um tema, não só que é do meu interesse, mas se você chegou até aqui este canal, muito provavelmente você é uma pessoa que se interessa por este tema, que inclusive precisa desenvolver isso. E não só para gerar negócios, mas para alavancar faturamento, para se posicionar e para mais um monte de outras funcionalidades que a gente vai conversar aqui ao longo do programa, tá? Olha só quem eu tô recebendo aqui no dia de hoje. Ela é eu já amei, assim, eu amei essa definição, tá? Ela é especialista em conteúdo orgânico, tá? Estou recebendo hoje a Kênia Bittencourt. Bem-vinda, Muito Kênia. Obrigada, meu bem. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com você. Que bom, fiquei feliz que deu certo, viu? De você vir, bom, que a gente conseguiu uma agenda relativamente rápido. Sim. Porque este tema, assim, se a gente estiver falando de se posicionar na internet, eu não conheço, se você conhecer, você pode falar aqui com a gente, mas eu não conheço outro caminho que não seja via conteúdo. Exatamente. Hoje o conteúdo, ainda mais agora, 2025, ele veio com tudo. Não tem, que outro jeito teria? E aí eu até falo assim, que conteúdo não é só para se posicionar. Sim. Eu falo, mas eu não faço conteúdo porque eu tenho um e-commerce, tudo bem. A foto do produto, a descrição do produto que está no teu site é um conteúdo, não deixa de ser um conteúdo. Então a gente precisa saber usar isso. Só que o plus do teu trabalho é que você trabalha de forma orgânica, que isso eu acho que é um baita diferencial legal. A gente vai falar aqui dos seus números, porque são números estratosféricos, especialmente no tempo, né, que você alcançou esse resultado. Vamos começar nessa parte, depois eu volto? Vou fazer, aí depois a gente volta 2 casas, tá? Pra fazer a primeira pergunta. Mas conta aqui, qual o número que você bateu essa semana e em quanto tempo? Tô com 510 mil seguidores e bati em 230 dias. 230 dias, dá quanto isso em meses? Porque não deu um ano. Não, foi em agosto, setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses. 8 meses, você começou do zero. Do zero. Em 8 meses você fez 510 mil seguidores. Eu peguei o Instagram do zero justamente para validar mesmo a metodologia. Porque todo mundo fala assim, mas é muito difícil criar um Instagram do zero. Ou, por exemplo, mudei de nicho, o engajamento tá baixo. Então, não tem nada mais difícil no Instagram do que você criar um do zero sem audiência nenhuma e você crescer aquilo lá organicamente sem injetar dinheiro. Não que injetando é fácil, porque a gente tem todo um trabalho por trás também. Mas sem colocar R$1 de tráfego só com conteúdo e uma boa comunicação é bem mais difícil. Então eu falei assim, não, vou criar um do zero para validar realmente que a metodologia funciona e que qualquer nicho, qualquer pessoa se realmente pegar, dedicar, estudar, igual a gente estava conversando também, consegue alcançar os números. E é muito mais do que números, né? Isso muda negócio, isso muda carreira, muda reconhecimento. Então, a produção de conteúdo hoje em si, tanto para empresa quanto para autônomo, para empresas, né, vamos dizer, que estão começando,
é a melhor estratégia que consegue fazer hoje para poder alcançar cliente. Nossa, que legal. Teve uma frase que você falou aqui enquanto a gente estava no podcast, antes do podcast. Pré-podcast. Do pré-podcast, exatamente, que já daria um segundo episódio. Você falou assim, que quando você começou esse perfil, você falou que tava com uns 3 mil seguidores, aí você viu que ia viralizar, Sim. e aí você adiantou pra ter o produto pronto pra quando viralizar. Que indício foi esse? Dá pra saber quando vai viralizar? Sim, quando eu viralizei, tipo assim, eu viralizar mesmo, eu tava ganhando cerca de 2 mil, 3 mil seguidores por dia. Caraca. Eu comecei o perfil do zero... Mas você tá ganhando 2 mil seguidores antes de viralizar? Caraca! É que foi assim, ó, eu criei o perfil dia 1º de agosto. Quando deu dia 20 de agosto, mais ou menos, começou a chegar 100, 150, 200. Aí começou a chegar... Começou a começar, é ótimo, né? Começou a chegar muito seguidor. Pequeno estava chegando 2, 3. Entendi. Só que aí dá pra ver certinho o pico de viralização. Porque aí começa a chegar seguidores, um número diferente do que estava chegando antes. Só que as pessoas acham que o viralizar é tipo assim, de um dia pra noite, você vai ganhar aí 100 mil. E não é, você tem que entender as métricas do Instagram. Entendi. Então, quando eu vi que já estava chegando 100, 200 pessoas no meu perfil, eu nunca trato pessoas como um número. Imagina 200 pessoas numa sala. É gente pra caramba. Então, eu pensei assim, se tá chegando hoje 200, amanhã 400, depois... não sei, 1.000, eu já vou deixar tudo pronto, a metodologia gravada, porque é o que eu conversei com você. Eu defendo muito a viralização, só que tem que ter um porquê da pessoa estar criando conteúdo de forma consistente, que senão ela não vai se manter. Então, a linha que eu sigo realmente é viralizar vendendo junto. E aí eu falei assim, então agora é a hora de eu já organizar o produto. Eu já tinha noção do que eu ia vender, só que eu falei assim, deixa eu validar um pouco mais a metodologia, porque a gente sabe que quando não é validada, sem ficar mudando o produto ali várias e várias vezes. Então, assim que eu validei e começou o pico, eu já deixei pronto. Então, o meu primeiro curso de viralização, eu tava com 4 mil seguidores, que eu tinha conseguido em 20 dias. Aí, com 30 dias, eu bati 10 mil. Caraca! Que já 10 mil até uns anos atrás era o número mágico, né? Pra ter uma raça pra cima. Exatamente. Eu lembro até que nessa época a Valesca Bruzzi tinha o produto do zero arrasta pra cima, né? Eu lembro certinho o dia que o Instagram tirou o arrasta pra cima e colocou o stick de link pra todo mundo. Eu falei, vamos ver como é que ela vai fazer agora com esse produto. Não, a primeira vez que eu fiz arrasta pra cima, eu achei o máximo. Eu achei era o máximo. auge. Você fala, era tá o auge. Que arrasta pra cima. Não, era o máximo mesmo. Eu tinha o meu outro perfil, ele devia ter, não sei, uns 15 mil, que aí eu peguei e excluí ele pra poder fazer o do zero. Quando bateu os 10 mil, nossa, eu fiz um conteúdo, não sei, que arrasta pra cima. Falei, uau, agora eu zerei. Você faltou descer a coroa, né? Fazer um... Exatamente. E esse outro perfil que tinha 15 mil era um perfil do quê? O que você fazia antes Quando de você se dedicar a isso? Quando eu fiz esse perfil, eu sou formada em odonto, né? Então, eu era dentista. Quando eu formei lá em 2018, o Instagram era mata, naquela época de IGTV, sabe? Entrega a minha idade, sabe? Meio de GTV. E eu comecei a produzir conteúdo por quê? Na faculdade, eu sempre fui muito estudiosa. Então, assim, eu ganhei de destaque acadêmico. Eu fui uma das primeiras alunas da sala. Estudava pra caramba. Só que quando a gente chega pra atender o paciente ou o cliente, você fala assim, cadê? Cadê todo mundo? Eu gastei meu tempo, gastei dinheiro, gastei energia e cadê o dinheiro pós-faculdade, né? E foi uma época que eu fiquei, assim, extremamente frustrada. Porque eu era uma das melhores da minha sala, só que não adiantou nada. Aquela frase que eles falam na faculdade, 6 a 10, não sei se já estou. 6 a 10? Não conheço. Sempre quando eu estudava muito, o povo falava assim, Kênia, 6 a 10. Aí eu, o que é isso? Ele, se você tirar 6 ou 10 na prova, é a mesma coisa depois de formar. E eu não entendia. A hora que eu formei esse 6 a 10, eu entendi. Caiu como uma pedrada. Caiu, porque a hora que você forma, meio que o nível de todo mundo zera. E é como você entende, interpreta o mercado e usa ele ao teu favor que vai ser o teu diferencial. Porque hoje em dia eu acho que tem muita gente ruim no mercado, engolida por pessoas... muita gente boa no mercado que tem engolida por pessoas ruins, porque elas não colocam a voz dela pra fora. É verdade. E aí, quando eu comecei a atender, no primeiro mês, eu fiquei extremamente frustrada, que eu lembro que eu ganhei R$800. Tipo assim... Bruto ou líquido? No bruto. Ave Jesus. No líquido eu não quis nem fazer as contas. Eu nem sei quanto que dá no líquido. Meu Deus, deve ser uns R$100, olha lá. E aí eu formei e falei, senhor, tô perdida agora. E aí eu gostava muito dessa parte de marketing, comecei a estudar.
Só que na época era aquilo lá. De pack Canva, foto de antes e depois, bem montadinha. Eu não gostava. E aí eu falei que eu peguei um posicionamento de brecha. Eu fui totalmente diferente do que todo mundo fazia. Legal. Eu tava numa cidade de, sei lá, de 50 mil habitantes. Eu fui a primeira a gravar aqueles vídeos no IGTV. Colocava o microfoninho. Minha amiga tinha uma agência de marketing na época. A gente gravava conteúdo um pouco diferente do que era hoje, né? Que era um pouco mais informativo. Mas, como era diferente do que era na época, as pessoas começaram a me reconhecer pelos vídeos e se identificar. Então, eu consegui juntar uma cartela muito boa de paciente com o Instagram. Isso há 6 anos atrás. E aí, a partir daí, eu comecei nessa parte de gestão, abri clínicas odontológicas. Então, eu comecei a seguir carreira na odonto mesmo, só que sempre voltado para marketing. Sempre voltado para marketing. Só que o marketing, ele ecoou, assim, em mim. E aí eu falei, não, gente, é esse caminho que eu quero seguir. E eu vi o tanto que mudou minha vida. E eu falei assim, por que não também ajudar as outras pessoas a ter essa transformação? Então, aí, por isso que eu peguei esse caminho. Aí você fez uma transição paulatina, você largou tudo e foi pro marketing? Não, eu fui devagar. Tá. Eu fui devagar. Eu nunca atendi propriamente dito. Depois de eu montar as clínicas, eu montei com o primeiro ano de formado, eu fiquei mais em avaliação, parte financeira e gestão. Entendi. Eu falava que eu era pau pra toda obra. Enroscava em cirurgia, a Kênia tava lá. Enroscava em procedimento, eu tava ajudando. Mas eu não tinha agenda mais, os outros dentistas que eu fazia. Só que eu fui fazendo uma transição. Então, em 2021, eu comecei no digital. Aí, 22, eu fui vendendo umas clínicas, fui no devagarzinho. Aí, final de 23, eu falei, olha, não dá mais para conciliar os dois. Aí, essa ruptura, ela é dolorida, porque mesmo dando certo, é aquilo. Você tá já com, vamos dizer assim, um império já de clínica, já tá tudo certo, tudo encaminhado. Você largar o certo pelo duvidoso é um pouco... Você tem que ter um ato ali de coragem. Só que eu acho que a hora que você toma essa coragem tua... atrás dos maiores medos nossos, pode estar a tua maior felicidade. E aí eu senti tanta paz quando eu tomei essa decisão. Aí eu falei, nossa, agora eu tô no caminho certo. Quando você fez essa transição, você já tinha o produto? Já estava monetizando na internet? Já estava monetizando. Eu já estava com as mentorias de gestão e marketing para dentista. Tá bom. Só que aí eu cortei, tipo assim, o nicho que eu tava. Eu não falava mais só para profissional da saúde. Aí sim que eu comecei a falar geral. Entendi. Nossa, deixa eu fazer um parênteses, já que você dava mentoria especificamente para profissional da saúde. Qual que é o maior gap que você vê hoje nos profissionais da saúde? E eu não vou falar nem só do digital, tá? Vamos pegar meio que o caminho completo aqui. A pessoa faz o conteúdo até ela realmente fazer a conversão de virar paciente. Quais são os maiores gaps? Do profissional da saúde é perder a autoridade. Eles têm um medo estrondoso de perder a autoridade quando eles vão fazer vídeos. E entra advogado junto, advogado também. Porque eu acho que eles sentem que a autoridade está neles se portarem e falarem muito complexo. Só que hoje, se a gente fala de forma simples e o paciente, o teu cliente entende, aí ele te enxerga como autoridade, porque ele está entendendo o que ele está falando. Você está resolvendo dor dele, você está resolvendo problemas, está entregando uma solução. Só que o profissional da saúde é tipo assim... Ai, eu não tenho tempo de gravar vídeo. Ai, minha agenda tá lotada, não vai dar. Ai, eu vou gravar qualquer coisinha. Só que a empresa dele, o marketing, é o que coloca o dinheiro pra dentro. Pois é. E aí, a principal forma de captação de cliente, eles cortam. E aí, eles vão pra outro viés. Convênio. Porque aí tá naquela agenda cheia, é sinônimo de sucesso. E não é. Quando você tá trabalhando muito... alguma coisa tá errada, porque a gente trabalha para ter uma vida boa, para ter conforto, independente de qual seja a tua profissão. A gente quer ter uma vida boa, quer ter conforto, ter ali uma liberdade de ir e vir e sossego na vida. Se tua agenda tá lotada, das 7 da manhã às 9 horas da noite, final de semana, aquela correria danada, e chega no final do mês e você fala assim, tá, mas eu trabalhei para quê? Para pagar as contas? Tá errado. E é nisso que eles não entendem, porque... eles não conseguem realocar a agenda e falar assim, eu vou ficar 2 horas por dia estudando marketing, captando, fazendo estratégia. Seja marketing interno dentro de clínica ou externo também, que é a parte do Instagram, eles poderiam ter uma lucratividade muito maior e o reconhecimento deles vai dar um posicionamento diferente, um posicionamento assim de alto valor que você consegue atrelar aquilo a valor de procedimento. Exato. E aí você falou uma palavra-chave... Eu tô num clima de amor e ódio com essa palavra, que é a palavra autoridade. Por quê?
tanto quanto posicionamento, o que eu vejo é que virou carne de vaca, né? Exatamente. Tudo é autoridade, É qualquer um blazer, coisa é batom autoridade. vermelho, uma taça de água e beijo. Obrigada. De É nada. isso, nossa senhora. Uhum. Dá um desespero de Sim. ver as pessoas falando sobre isso. Eu conversei meu disso com a Deus. Isabela Mata semana passada. Sério? A gente tava fazendo uma reunião e ela falou assim que a maior dificuldade dela é que as pessoas querem se posicionar com blazer. E na reunião, ela tava sossegada, eu também tava tranquila. Eu falei assim, ótimo, quando a gente encontrar, vamos combinar que nenhuma das duas é de blazer, porque eu não dou Pelo conta. amor de Deus. Gente, quando foi que isso aconteceu, né? Eu não sei exatamente o que causou esse movimento. Foi quando começou o negócio de 6 em 7. Quando começou o 6 em 7, aí o blazer veio junto no pacote? Junto com o negócio de 6 em 7. Quem que teve essa ideia, gente? Nossa, eu não sei, mas na hora que começou o movimento 6 em 7, 6 em 7, todo mundo blazer, a calça pegando frango e é isso aí. Exato. E aí tem que ser o cabelo dividido no meio, tem que ser o batom vermelho. Mas eu tô com o cabelo dividido no meio, Não, né? Mas é detalhe. Mas isso aqui não, a gente não tá de blazer, então a gente não tá no pacote completo. Não tá no pacote completo. Mas isso virou carne de vaca, assim, ao ponto de, assim, eu reconsiderar um monte de coisas sobre as quais eu falava. Você quer ver outra pauta que eu falei por muito tempo? E eu nunca mais toquei nessa palavra em conteúdo no Instagram. É arquétipo, por exemplo. Porque foi outra coisa, que assim, as pessoas pegam arquétipo pra montar look. Ah, o arquétipo do governante. Exatamente. Gente, é um look. Pelo amor do pai. Assim, ficou tão raso. As pessoas não se deram ao trabalho de entender o que é. Eles colocaram o arquétipo como se fosse um personagem. Exato. Como se você estivesse vestindo. Só que é a tua essência, não é questão da sua vestimenta. É tudo, é a tua autoridade, teu tom de voz, o jeito que você olha, o jeito que você porta. Sim, também as roupas influenciam um pouco, mas é um detalhe. Exato. E sabe o que essa questão do arquétipo mais me pegou? Porque a galera tava assim, ó. Até hoje eu vejo gente falando disso, tá? Não vou citar nomes, mas eu fui recentemente num evento presencial de um player bem grande do mercado que tava com esse discurso, que sabe, você quer vender mais? O tom de voz que mais vende é esse. Você quer vender mais? O arquétipo que mais vende é esse aqui. Aí, o que acontece? A pessoa quer vender, então pra vender ela tem que ser o governante. Exato. E a pessoa, às vezes, uma pessoa extremamente delicada, uma pessoa amorosa, que acolhe. Vou te dar o meu exemplo, por exemplo. Os meus vídeos, eles viralizaram por quê? O Kenya, oi, como é que faz não sei o quê? Esse Kenya, eu falo assim pra minha mãe, acho que eu nunca escutei tanto Kenya. Eu tô sentindo aquelas mães que ficam gritando mãe, porque aí eu vou, todo mundo, o Kenya! Aí eu já olho e falo, oi, porque a pessoa adora, né? E aí eu começo a falar. Só que minha voz é fina. Ela é finérrima. Então, por exemplo, nos vídeos, tá, meu Deus, a tua voz é muito fina. Aí é aquilo que a gente conversou. Eu não falo o português corretamente nos meus vídeos. Porque uma que é a Kenya, eu não falo certinho desse jeito. Sou mineira, quer falar uai, quer falar sei. E, enfim, é minha essência que eu transfiro pros vídeos. Só que o falar certo e você se posicionar não é aquilo que te vende mais. Porque eu tô vendendo muito viralizado num vídeo no banheiro falando do jeito que eu falo. Tipo assim, não tem relação de vendas e posicionamento. Não é isso que vai fazer você vender. Porque tem uma palavra, uma vez meu amigo falou, e eu fiquei muito na cabeça. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não adianta você se esconder atrás de um tanto de roupa, achando que aquilo vai te posicionar e aquilo que vende. O que vende é o quê? O teu resultado, a tua entrega e a energia que você coloca dentro do teu produto. Exato. E sabe o que eu vejo, assim, que é uma distorção grande? Quando eu falo de posicionamento, eu falo, gente, faz assim, joga só no Google e coloca o que é posicionamento. Pega assim, não vou nem falar pra você ler o livro inteiro, pra você ir atrás do autor dos artigos, não precisa. Mas pega um básico, até do Kotler, que o Kotler já veio na segunda leva de falando disso, você vai ver que o conceito, ele parte da questão de você ocupar um lugar único. E eu falo, gente, como que você acha que você está se posicionando, que deveria ser um lugar único, fazendo a mesma coisa que um monte de gente tem feito? E eu até já falei com alguns... enfim, pessoal mais do meio, assim, da bolha do digital e tudo mais. O pessoal falando assim, gente, a gente consegue olhar para a pessoa e saber com quem ela fez mentoria. Por quê? Porque virar cópia. Gente, porque a pessoa enfia na cabeça dos mentorados que o jeito como ele se posiciona, o jeito como ele se veste, eu não vou nem falar como se posiciona, o jeito como ele se veste é o que vai posicionar as pessoas. Sim. E aí vai todo mundo fazendo igual. Eu sempre pergunto, a minha pergunta sempre até quando você vai aguentar usar essa roupa que não tem nada a ver com você? Você se incomoda. Eu falo que é pior do que você fazer o negócio e não ter resultado é você fazer e dar certo. Porque aí você vai ter que manter aquele trem até quando? Sim. É insustentável, na minha opinião. E é uma coisa que realmente virou
literalmente carne de vaca, assim. Sim. É todo mundo falando qualquer coisa, sem embasamento nenhum. Esses dias, o Edinho me mandou um vídeo, anteontem, acho que não foi, gente? Ele me mandou um vídeo, a pessoa falando no vídeo. Cinco... Ai, não lembro a palavra, mas tipo, 5 coisas essenciais para você se posicionar, para você construir seu posicionamento digital. Eu já tenho o ranço do posicionamento digital, mas 5 coisas. Primeira coisa é você fazer uma curadoria de conteúdo. Então fala de conteúdo, não fala de posicionamento, meu Deus do céu. Porque não é o conteúdo, ele tá dentro, obviamente ele faz parte, é essencial para quê? Mas não é o posicionamento. Então vamos dividir as coisas, né? Que aí todo mundo entende tudo e beleza. Agora eu tenho uma pergunta, acho que a pergunta é de milhões pra te fazer. Que é, todo mundo, qualquer pessoa, pode produzir conteúdo e viralizar? Pode, mas não é todo mundo que vai. Conta mais. Porque assim, pra viralizar, depende de alguns fatores. Primeiro, a pessoa tem que ter um porquê muito bem enraizado dentro dela do porquê viralizar. Porque não é um caminho fácil. É um caminho difícil, porque você vai gastar um tempo bom ali produzindo conteúdo. 80% dos teus conteúdos não vão viralizar e não vai te trazer resultado. 20% vai. Então, você tem que focar naqueles 20%. Só que os 20% você não sabe quando vai vir. Igual eu tava conversando com você, no começo é muito mais quantidade. Então, você fala assim, eu vou produzir 1, 2 ou 3 conteúdos no dia, então você vai e faz um comprometimento com você para poder viralizar. Aí sim você consegue. Só que atrás disso, de só soltar conteúdos, a gente tem que entender muito a mente do cliente nosso, do nosso seguidor, quem tá ali do lado da tela. Que, por exemplo, o meu Instagram, dependendo do jeito que eu solto conteúdo, flopa. Dependendo do que eu falo, as pessoas não querem escutar, porque não foi por isso que elas estão ali. Então, você tem que entender muito bem a mente do teu seguidor e fazer um combinado com você mesmo. Eu só vou parar a hora que der certo. Porque você não vai parar a hora que o negócio der certo, é que você anima mesmo e você termina. Mas dá pra qualquer nicho viralizar. Por exemplo, eu tenho o Elias, ele é saxofonista. Caraca. Saxofonista. Legal. A gente conseguiu viralizar ele no nicho saxofonista. Os alunos dele fazem aula comigo também nesse nicho, conseguiram viralizar. Tem o Gerson, por exemplo, de Day Trade. A gente consegue viralizar. E o caso, assim, o mais estrondoso que eu tive foi da Raeli, que é a advogada. Ela saiu de 3 mil para 400 em menos de 3 meses. Caraca. Mas é aquilo que eu te falei. Ela colocou no mural dos sonhos dela que ela queria bater 100 mil dia 20 de março. Ela bateu 400 mil agora, dia 1º de abril. Caraca, 4 vezes o resultado. 4 vezes o resultado em 30 dias. Mas além dela ter sentado e estudado muito, porque ela acordava às 5 da manhã, das 5 às 7 ela escrevia os roteiros, organizava os vídeos, já deixava tudo pronto para gravar, ela assistia os cursos, ela tirava todas as dúvidas, que eu falo assim, o meu comprometimento termina na hora que o da outra pessoa começa. Eu tô aqui, eu entrego tudo pra pessoa, meus alunos sabem, eu converso, eu ajudo, se enroscou, tô lá, mas eu tô lá pra quem tá fazendo. Não é ficar de babá de aluno, babá de mentorado. A pessoa tem que sentar lá e realmente falar assim, eu vou executar. Porque o resultado não vem no colo. Que um dos problemas do digital é que as pessoas vendem tudo como se fosse fácil e simples. Mesmo o meu bordão sendo, é fácil, não sei o que é. Só que você tem que estudar, gente. Você tem que sentar, você tem que dedicar. Pra quem dedica e não para, o resultado vem. Você acredita que para viralizar, a pessoa precisa ter familiaridade com câmera, ter um bom, como é que eu vou dizer, uma boa performance, assim, com câmera, ou independe disso? Independe. Tem um médico, eu não vou lembrar o nome dele, que ele acho que é ginecologista, não sei se você já viu uns vídeos dele engraçado pra caramba. Não é um infectologista? Infectologista. Que viralizou com o da rosquinha? Exatamente. Nos vídeos dele, você sente que ele tem familiaridade com a câmera? Zero. O que faz um vídeo viralizar? É você colocar elementos visuais que a pessoa para e presta atenção e você falar de uma forma que todo mundo, uma criança de 5 anos, esteja entendendo. O jeito que ele fala, se você colocar uma criança de 10 anos, ela vai entender exatamente o assunto. E o problema das pessoas hoje em dia não viralizar é exatamente esse. Eles tentam falar difícil e eu falo que parece um professor Girafales tentando explicar matéria dentro do negócio. Não funciona. Porque o Instagram, ele pega 2 métricas. É retenção e tempo de tela e interação. Retenção é o tempo que a pessoa fica lá. Quanto mais ela ficar no teu vídeo e ficar ali retida,
E o Instagram vai falar assim, poxa, esse negócio tá legal, vou mandar para as outras pessoas. E outra interação, que é compartilhamento, conversa, manda as coisas no direct, comenta. Então, isso ajuda muito nas métricas. Agora, se você fizer um vídeo, por exemplo, você vai fazer um vídeo de posicionamento. Se você pegar um livro e tentar explicar qualquer parte dele, só explicando para a pessoa, mesmo que para você seja muito interessante, a pessoa que não conhece vai falar assim, pronto, você não vai lembrar mais. Você tem que ser marcante. É isso mesmo. Tem um corte do Yezer em algum podcast, que eu não sei qual é, porque eu só vi o corte dele falando, que ele fala, acho que eu já fiz até um react desse vídeo há um tempo atrás, ele fala assim, que pra você viralizar, pra você, enfim, ter bastante alcance orgânico no Instagram, você precisa ser superficial. E é o que a grande maioria das pessoas não tá disposta a fazer. Se eu não me engano, assisti o podcast dele, sim, fantástico. Ele falou que tem que ser insights rápidos e dicas bem, assim, superficiais. Porque o nível de cognição das pessoas que estão consumindo conteúdo no Instagram é diferente daquela época que a gente estudava em YouTube. E YouTube, a gente sentava, até com um caderno do lado, e falava assim, vou tirar para escutar esse vídeo e para poder realmente estudar. Hoje no Instagram tem muita gente falando a mesma coisa, do mesmo assunto, e se você não souber pegar exatamente naquela urgência oculta da pessoa resolver aquilo de forma rápida, ela não vai prestar atenção no teu vídeo. Agora, a pergunta esse é um dilema pessoal meu, que eu já conversei com algumas pessoas que entraram um pouco nisso também. Tem esse dilema que tem como conciliar aquilo que faz muito sentido pra mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar os temas. Por isso que, por exemplo, podcast pra mim é maravilhoso, porque eu tenho 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas pra dissecar o assunto. Sim. Então, pra mim, é maravilhoso. Aí, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto, eu vou ter que necessariamente ser superficial, porque é impossível eu entregar alguma coisa, nossa, muito robusta em 1 minuto. E esse vídeo de 1 minuto é o que eventualmente vai ser mais estratégico para eu crescer, para trazer audiência e tudo mais. Porém, não é o que eu mais gosto de fazer. Dá para conciliar o que eu gosto, do jeito que eu me sinto bem, com aquilo que é mais estratégico. Sim, no Instagram tem 3 níveis de conteúdo, que é o topo de funil, que é esse que é para viralizar, que você vai falar com a massa. Então, ali, o que a gente faz? A gente joga conhecimento bem superficial para poder tratar uma dor e a pessoa vem por conta daquilo. E aí tem os elementos que a gente fala que é de nutrição, os conteúdos de nutrição, que a gente vai nutrindo o conhecimento. Aí você pode aprofundar à vontade. Porque a partir do momento que eu te descobrir na internet e te seguir, eu vou querer aprender com você. Então, aí sim, você pode pegar e ir soltando elementos mais aprofundados para mim, Kênia, prestar atenção. Esses vídeos pode ser que viralizam ou não? Pode, que é a história do bambu chinês que a gente conversou. Que é um vídeo, querendo ou não, ele gera muita conexão, ele é uma história mais aprofundada, mas pelo fato de você ter conseguido conectar com várias dores de todos os nichos, basicamente, é um vídeo que viraliza. Só que a produção de conteúdo, ela tem que estar interessante para os dois lados. Então, tem conteúdos que eu faço para crescimento de perfil, que é para viralizar, que é para os seguidores, e tem conteúdos que eu faço para mim, Kênia. Porque o Instagram também é meu, eu tenho que estar divertindo ali, produzindo conteúdo. Teve um vídeo que eu fiz para mim que ele viralizou muito. Só que eu falei assim, vou fazer, mas eu acho que não vai surtir efeito. Só que a forma que eu conectei com as pessoas, o jeito que eu levei a mensagem, disseminou de uma forma muito legal. Porém, tem conteúdos de elevação mesmo de consciência que muitas vezes só quem é aluno, quem estuda sobre marketing vai entender. Só que eu quero que as pessoas entrem no meu perfil e elas consigam achar esses conteúdos. Tanto para quem não entende nada de marketing, que está ali nadando nadando no mar aberto ali do conteúdo, e aí ela começa a ter aqueles primeiros contatos, quanto as pessoas que querem aprofundar. Geralmente eu faço isso muito pelos stories, de aprofundar os conteúdos. Você aprofunda nos stories? Aprofunda nos stories. Olha, eu já vejo muita gente fazendo o contrário. Story deixa uma coisa mais lifestyle, conexão, assim. Eu aprofundo muito. Eu falo que os stories eu utilizo como se fosse um filme. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim, story é igual novela. Você deixa a novela tocando e bota comercial.
Só que, sabe quando você usa o Spotify Free? Aí você tá lá correndo na academia e tal, aquela animação. Aí você fala assim, você tá escutando Spotify Free? É muito boa você essa analogia. Não presta atenção na propaganda. Você fica lá tentando passar. Você fala assim, meu Deus, por que a Colgate tá mandando agora aqui propaganda? Eu quero só Tava correr. no flow da música. Tava lá no refrão, toda animada. Isso atrapalha. O filme, ele é diferente. O filme é, por exemplo, você tá lá assistindo o filme naquela cena e tal, a pessoa pega uma lata de Coca-Cola, joga não sei no que, e aí come o McDonald's. A vida tá acontecendo enquanto tá tendo propaganda. Entendi. Então, por isso que eu defendo muito dessa parte de filme. A minha vida tá acontecendo enquanto eu vou fazendo propaganda das coisas. A minha vida tá por trás da propaganda, tá ali andando junto. Então, por exemplo, eu vou na academia, às vezes eu coloco alguma coisa de venda pra pessoa ver que realmente o meu conteúdo ajuda tanto viralizar quanto vender. Eu vou mostrando essas facetas pra não ficar uma coisa muito maçante. Entendi. E pelo fato de eu mostrar as vendas, porque todo mundo tá no Instagram pra vender. Fato. Ninguém tá ali pra... Até a blogueiragem, você tá vendendo. Você tá vendendo a tua imagem, você tá vendendo o teu tempo. Você e quer, nem você que seja ganha... uma permuta, você Exato, quer e você coisa, ganha contrato das empresas. Então, assim, a gente tá lá pra fazer negócio. A gente tá no Instagram pra fazer negócio. Só que se você ficar só vendendo, é chato. A blogueiragem vende, né? Então, o que a gente faz? Coloca na frente. Então, você mostra a blogueiragem junto com o teu produto. E aí, vai surgindo dúvidas. Por exemplo, Kênia, como é que você vende? O que você faz pra vender? Como é que você monta um curso? E aí, isso o povo joga na caixinha de pergunta. E pelo fato de ser dor e dúvidas dela, eu começo a aprofundar por lá. Ah, tá. Aí você aproveita o gancho da caixinha de pergunta. Exato, da aprofundar. caixinha de pergunta. Ah, então você faz caixinha de pergunta sempre? Muito. Por exemplo, eu fiz o curso agora, há um mês atrás que eu gravei, o Store que Vende. Como que eu montei esse curso? Eu não montei uma linha, quem montou foi os seguidores. Olha que legal. Eu fiz um Store falando assim, gente, qual que é a maior dificuldade que vocês têm a respeito do Story? Aí eles mandaram. Quais são as maiores dificuldades? Engajamento tá baixo, a visualização tá péssima, ninguém interage, em caixinha de pergunta, ninguém fica fantasma falando com as paredes, não consegue vender nada, muitas vezes abre a câmera, acaba travando, a pessoa não sabe o que falar. Então, elas mandaram várias coisas. Aí eu perguntei assim, um curso perfeito de Story pra você, o que teria que ter? Eles me mandaram a lista. Então, o que teria que ter? Narrativas que conseguisse dar um direcionamento da pessoa olhar e conseguir adaptar para o nicho. Como fazer as pessoas lotarem a caixinha de pergunta. Como que aumenta a visualização. Como que você consegue aumentar o engajamento das pessoas responderem, por exemplo, aquelas enquetes, reações, ou até mesmo conversar no direct. Então, eu cataloguei tudo. Utilizei o meu chat GPT, que eu chamo ele de Gary. Eu falo que ele é meu funcionário, assim, nota 1000. E fiquei conversando. Falei assim, me ajuda a montar esse curso de um jeito que seja, assim, 100% funcional. E foi, assim, um sucesso. Todo mundo amou, mas foi baseado na caixinha de pergunta. Porque se você não entende o que o teu seguidor tá querendo, você não vende. E esse é o pior erro. Não, e tem duas questões, né, que eu queria falar sobre isso. Primeiro, que as pessoas são muito apaixonadas pela solução, não pelo problema, né? Exatamente. A pessoa quer inventar uma dor pra solução que ela tem e não o contrário, tem esse ponto. Mas uma questão que eu percebo muito é que as pessoas são muito bloqueadas com relação a fazer uma pesquisa, por exemplo, com audiência. Sim. Eu penso, mas eu vou fazer pesquisa e ninguém vai responder, tudo bem. Mas não vai, primeira vez ninguém responde. Não, e assim, eu falo, gente, vamos dar uns passos atrás. Se fosse há 10 anos atrás, a gente não tinha isso tudo, como que você faria pra saber de alguém o que ele gosta e o que ele não gosta? Sim. Você não ia Mas falar, sabe por que fulano, as posso te pessoas fazer 3 perguntas? Meu Deus! Mas pegando esse gancho tudo das 3 perguntas, por que você responderia 3 perguntas pra mim? Porque eu te norteei que pergunta que é. Quando é caixinha de pergunta, o que o povo faz? Posta a foto de um café. Bora conversar? Sobre o quê? Vou conversar sobre o quê? Se a pessoa não me norteou. Às vezes nem eu sei o que eu pergunto pra pessoa. Agora, por exemplo, verdade. se eu contextualizo a caixinha de pergunta antes... Fala assim, olha, gente, tô tomando esse café, por exemplo. Fala sobre o café, o gosto, a experiência que eu tô tendo dele. E fala assim, vamos conversar um pouquinho sobre café? Aí eu abro a caixinha de pergunta e coloco lá. Fala um pouquinho sobre café, grãos, experiência. Eu tô norteando a pessoa. E ela vai sentir a vontade de estar perguntando. Outra coisa que a pessoa fica muito à vontade no Instagram é quando eu trago directs dos meus seguidores pra dentro dos stories. Que aí a pessoa fala assim, nossa, eu posso mandar mensagem pra Kênia que ela vai realmente responder, é real. Então, você trazer teus seguidores pra dentro faz total diferença. E nortear. E não botar lá, bora conversar. Porque eu acho que a gente tem uma... Eu vou te falar por mim, tá? Eu vou falar da minha experiência, que eu não posso falar
pelos outros, mas eu acredito que muita gente tenha essa dor ou tenha passado por isso, ou esteja passando por isso. Que tem uma coisa meio do ego, né? Tem uma coisa do nosso orgulho, assim, que a gente quer que as pessoas queiram falar com a gente, ponto. Você vai abrir a caixinha com um ponto e você quer que as pessoas queiram tanto falar com você que elas vão responder a caixinha de pergunta. Eu falo que é interação por, como é que fala? Intervenção divina. Exato. Você posta lá e faz assim, eu fiz minha parte. Mas, e pronto. Cara, mas é que, sabe que eu vejo que é uma questão muito... Isso, o movimento fala da minha... Eu tenho passado por um processo muito de autoanálise, assim, e eu tenho sido muito sincera comigo com relação a muitas coisas que antes eu maquiava, dava 1 milhão de desculpas para não enxergar a realidade. Mas acho que é muito uma questão de ego mesmo. Porque tem hora que a gente já estudou, a gente já tem experiência, aí se você já tem um número X de seguidores, você acha, você começa a se colocar num lugar em que você já tá num patamar que você não precisa mais... falar... É tipo assim, mas a Valesca Bruse coloca Amanda Amada e funciona. Então, eu também tenho que colocar só Amanda que tem que funcionar. Cara, e cadê a humildade de entender que não? Sabe? Eu passei já muito por isso, de me ver falando assim... Mas como assim? Eu já tenho 100 e poucos mil seguidores, eu tenho não sei o que, e eu tenho ainda que fazer tudo isso? A pessoa tem que... Sim. Lógico que eu nunca falei isso, tô falando das coisas, né, dos meus pensamentos ocultos aqui, que eu mesma nunca quis admitir pra mim, mas eu já pensei isso. As pessoas têm que querer perguntar pra mim, que eu tenho coisas pra falar. Mas as pessoas não têm obrigação, e eu acho que quanto mais... não falando isso, mas quanto mais a gente sente isso, esse orgulho, esse ego, essa coisa inflada, eu acho que menos energia a gente consegue passar, conexão, que faz realmente a conexão acontecer. Que eu falo assim, número de seguidores não significa nada. Número de seguidores não é reconhecimento, não é ter dinheiro no bolso e não é ter sinônimo de sucesso. Se você não conseguir servir a sua audiência e você ser útil pra ela, você não serve pra nada. Você vai estar com tanto de seguidor lá que não gosta de você, não interage com você, e você tá lá com um Instagram gigante, com 1 milhão de seguidores, e você vai fazer o quê com aquilo? É só um número. E fica até pesado, né? Porque você tem aquele monte de seguidores, você tem que manter o ego ali de, cara, se eu tenho tantos mil seguidores. Tudo isso eu tô falando de coisas que eu já pensei. Eu tenho tantos mil seguidores e eu tenho X mil views só nos meus reels, vai pegar mal pra mim. As pessoas vão achar que eu comprei seguidor. Não, mas como assim? Eu tenho que fazer... Nossa, isso é péssimo. Primeiro que fica extremamente pesado, porque você não se permite testar coisas novas, você não se permite fazer um monte de coisa, porque você só pode fazer o que vai gerar um resultado que camufle todo esse ego que você tem ali envolvido com o número. Só que tem um livro que chama... Acho que é O Ego é Inimigo. Seu Inimigo. Seu Inimigo. Ele é maravilhoso. E eu falo assim, o sucesso e o fracasso, eles andam juntos. E você não se colocar na internet, por exemplo, de forma perfeita, é muito bom. Gente, meus vídeos, 80% flopa. 20% viraliza. E não é só meu, é de todo mundo. Se alguém conseguir um Instagram que viralize 100% dos conteúdos, pelo amor de Deus, me ensina, porque não tem como. Tô pagando a mentoria. Por favor, não tem como, é impossível. Por quê? Pode ser que um assunto, pra mim, seja muito interessante. Mesmo que eu explique de forma simples, não foi interessante pra audiência. Ela não vai engajar, ela não vai curtir e tá tudo bem. A gente não pode basear o nosso sucesso em números. Hoje em dia tudo é número, gente. É número de seguidor, é número de faturamento, número de visualização. Para de focar em números e foca na tua verdade. Quando você sabe a verdade daquilo que você tem por dentro, do que você vende, do que você fala, o que as pessoas falam, o que transparece, não faz diferença nenhuma. Eu acho que isso que você falou é o ideal, né? Sim. Mas eu acho que a gente tá tão longe desse ideal. É tão muito longe. Difícil. Porque parece algo simples. Não se compara, não olha para as métricas de vaidade. Mas na prática, é sempre nesse lugar que a gente chega. E eu acredito que pra gente sair desse lugar, é um exercício árduo, individual árduo, assim, de ser muito honesta, muito honesta. Eu postei um vídeo esses dias que eu acho que foi até um jeito de tornar público parte desse processo que eu tô passando, que é exatamente isso, assim, é de se despir desse orgulho. Porque a gente fala, conteúdo é pra servir, é pra ser útil, tudo bem. É você ficar super feliz de ser útil, desde que
a pessoa esteja te agradecendo, desde que esteja... Por quê? Porque, no fundo, não é pelo serviço em si. É pela gratificação, é por você se sentir reconhecido. Sim. E não quer dizer que a gente não precise ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. Mas quando essa é a motivação central, pra gente desanimar é um piscar de olhos. Eu falo, quando a motivação ela realmente tá no lugar certo, que não é... o vídeo que eu falei sobre mim foi exatamente isso que eu falei. Eu me percebi uma pessoa muito orgulhosa, porque, apesar de eu não falar... né, determinadas coisas, ou você tá falando um negócio que eu não concordo, ou não acho que é legal, ou anyway, eu nunca fui a pessoa de me impor, de não sei o que e tal, então eu sempre ouvi e tal, não sou tão orgulhosa assim. Só que na cabeça e no coração, você não tá realmente levando aquilo em consideração, sabe? Você tá bloqueando porque mentalmente você tá assim, nada a ver. Não, eu sei bem melhor. E não sei o quê. E aí, isso, eu acho que impede gente de evoluir. Porque eu não tô com a motivação no lugar certo. Aí o conteúdo flopa, pronto, já abala meu ego. Exatamente. E aí eu já não quero mais fazer. E como as pessoas acham que na internet tudo é rápido, porque assim, quando a internet, tipo, veio o mundo digital, as promessas eram muito agressivas, né? Era tipo assim, emagreça 15 quilos comendo chocolate todo dia. Eram umas promessas, assim, muito milagrosas. Bem bizarras. Exato. E aí eu acho que as pessoas atrelaram o digital como se fosse tudo rápido e fácil. Então, por exemplo, várias mensagens que a gente pergunta, o povo manda assim pra mim, gente, como que eu consigo, sei lá, 100 mil reais em 7 dias? A pessoa não tem um produto, nunca entrou no digital. Não tá afim nem de produzir conteúdo direito. Por exemplo, existe 7 mil em 7 dias? Óbvio. Existe 100 mil em um dia? Também. Só que é uma construção. A pessoa não chegou lá de um dia pra noite e pegou e falou assim, hoje eu tô a fim de fazer 100 mil reais. Só que a pessoa não quer passar pelo processo. Ela não passa pelo processo. Ela quer só estar vendo o palco do outro e o processo mesmo em si ela não quer passar. E aí não tem resultado, porque desiste no meio do caminho. Isso é verdade. Sabe que outro dia o Davi Oliveira fez um story lá falando que ele vende aquelas consultorias de 1 hora. Às vezes ele abre, né? 1 hora, 997. E aí falando, gente, aí você fala, mas eu queria ter isso aí também, que não sei o quê. Eu falo, tudo bem, só que você não tá afim de fazer o que eu fiz. Porque hoje, sei lá quantos anos depois, de tantos milhões de resultado e não sei o quê, eu cobro R$1.000 a hora. Mas lá no começo, eu vendia por R$67 uma hora de consultoria. Mas quem é que tá disposto a engolir o orgulho e vender 1 hora por R$97, R$67 para validar alguma coisa, para testar, para ver se realmente funciona, para se testar, porque eu acho que a gente também se coloca às vezes num lugar que você saber, você ter conhecimento não quer dizer que você sabe passar o conhecimento, não quer dizer que você tem a didática, que tem as gente pessoas que sabe vão absorver. muito, mas é péssimo professor. Exato. Porque no digital, quem vende infoproduto é professor. Nós somos professores. É verdade. Online e pronto. A diferença é que no método tradicional a gente colocava todo mundo na cadeira e ensinava. Hoje em dia a gente consegue disseminar isso pro mundo inteiro de forma online. Então a gente é professor. Só que para ser professor você tem que ter uma didática. E muitas vezes a pessoa não tem. Vou dizer, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm um conhecimento estrondoso, mas na hora que você vai explicar você não entende nada que a pessoa tá falando. Porque ela não consegue descer um nível do nível que quando ela era aprendiz, ela também não entendia. Aí ela prefere o quê? Falar difícil, falar complicado, pra pessoa não entender. E a pessoa se sente, de certa forma, rebaixada quando ela precisa mudar essa forma, né? Sim. Porque não é mais autoridade. Porque a autoridade está atrelada... Na cabeça dela, a autoridade está atrelada ao blazer, a falar difícil, até essa fala XYZ, né? Aí pergunta pra você. Agora que eu acho que é um ponto bem, bem relevante. Viralizar é igual vender? Vamos partir do pressuposto de que eu já tenho um produtinho que tá o link na bio. Viralizei, eu vou vender automaticamente? Não. Quando você viraliza, você tem que ter uma noção para onde que você quer ir. Eu sempre tive muita certeza do meu caminho. Só que eu conheço várias pessoas que têm 700, 800, 900 mil seguidores, não sabe vender uma agulha. Porque não sabe copy, não sabe narrativa, não sabe comunicar. Mesmo que a pessoa viralize na produção de conteúdo, ela não consegue passar a transformação que o produto dela teria. A pessoa ainda quer vender um produto. Ela fica focada em vender um produto. Ela não quer vender a transformação. E é isso que é o difícil. Quando a gente é vendedor, a gente tem que entender o cliente, mapear, entender a dor e entregar a solução. Só que quando você não entende e só viraliza, a pessoa não sabe entregar a solução, muito menos do que a pessoa está querendo. E hoje na internet tem gente viralizando por
querendo viralizar por qualquer coisa. Então, o número de seguidores, se você tiver 1 milhão, não significa que você saiba vender. Porque o vender, você tem que gerar conexão com a tua audiência. Você tem que ter produtos ou serviços também que resolvam o desejo daquela audiência. Porque pode ser que você viralizou no nicho errado. E aí você traz um tanto de seguidor desqualificado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se tem um jeito certo de viralizar. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu quiser falar assim, vamos colocar teu perfil pra rodar 500 mil de seguidores. 2 minutos eu consigo pensar 1 trilhão de conteúdo, nada a ver com o teu tema, você viraliza. Mas você vai fazer o que com os seguidores? Faz de conta que o teu produto é, sei lá, 30 a mais. 30 anos mais. Você viraliza pra criançada de 15 anos. Você vai vender o quê? Então não adianta. Igual eu falo, seguidores sem vendas é ego. O que importa hoje em dia no mundo dos negócios da internet é você colocar o dinheiro no bolso. Por isso que eu defendo muito viralizar e vender, porque aí dá um motivo pra pessoa permanecer naquilo. Porque o digital, gente, ele é maravilhoso. Independente se você trabalha somente com digital ou se você tá atrelando, ajudando o digital junto com o teu negócio físico também. Não é um ou outro. Eu falo que é um e outro. Ou eu não sei nem por que colocou essa palavra. Não faz sentido ou nada na vida. Um e o outro, gente. Os dois combinados é muito bom. E aquilo que a gente estava conversando, por exemplo, de agência. Exato. Pegando o gancho de agência desse negócio do um e outro, qual que é o maior problema das agências hoje em dia? Tanto de social media quanto tráfego pago. É a pessoa falar assim, eu tô contratando a agência, então eu não preciso fazer nada. Exato, eu não preciso nem entrar nunca mais no perfil. Nunca mais, eu contratei alguém. Não, você sabe que eu tenho uma cliente, não vou citar nomes porque ela ainda é cliente. E teve uma vez, juro, a gente gravando uns vídeos e a gente assim, faz o CTA pedindo pra pessoa comentar ou mandar direct. Ela, Deus me livre, que se eu falo pra elas mandar direct, elas mandam mesmo. Não, pelo amor de Deus, aí depois eu vou ter que responder todo mundo. Aí eu assim... Tanta gente reclamando por engajamento, minha filha. Olha, sabe quando você não sabe nem o que você responde? Então tá bom, fala qualquer coisa, tá? Sabe aquela vontade de jogar? Tipo, vai. Porque, gente, como assim? É exatamente isso. Não e é engraçado, porque a pessoa quer fazer só o basicão do conteúdo, não quer responder comentário, não quer responder direct, mas quer agenda cheia, todo mundo querendo pagar consulta particular de R$800 e não sei mais o que, não sei o que mais, né? Eu falo assim, impressionante. Eu converso com todo mundo no direct. Tipo, não todo mundo, que não dá pra responder todo mundo, mas eu tô sempre lá conversando. E as pessoas falam assim, Kênia, você mesmo tá respondendo? Eu falo, gente, é eu mesmo, tô aqui. Gente, se vocês estão me seguindo... O mínimo que eu tenho que fazer é conversar com as pessoas que estão lá dentro e as pessoas não conversam. E aí, por exemplo, contrata tráfego pago. É a mesma coisa. Kênia, o tráfego pago atrapalha o orgânico? Não é tráfego pago ou orgânico, junto os dois. Porque que eu, Kênia, não utilizo. Eu utilizo o tráfego pago apenas para rodar os perpétuos, os cursos. Para crescimento de base, não, porque eu quero validar. A hora que eu bater 1 milhão de seguidores... Aí sim eu posso botar lá para ajudar, porque ajuda na quantidade de conteúdo, né? Acelera sim o resultado. Mas ele não atrapalha. Só que aí quando você contrata uma agência de tráfego pago, se você conseguir produzir conteúdo, o teu Instagram estoura. Gente, e outra, sabe uma coisa que as pessoas precisam entender? Que tráfego pago não é comprar seguidor. Exato. Você pode ter o melhor gestor do mundo, melhor segmentação, R$1 milhão. Se o criativo for ruim, não vai funcionar do mesmo jeito. Não performa. Não adianta. O criativo tá ruim, não tá falando com a pessoa certa. Quantas vezes eu já peguei, por exemplo, clientes que falam assim, até entrou uma recentemente aí, que é falando assim, tem uma menina que trabalha aqui no marketing, a gente já testou todos os tipos de segmentação, eu já tentei, porque eles vão pegar um pessoal de mais alto padrão, a gente já testou todos os tipos de segmentação, já tentei viagens internacionais, eu já tentei colocar para iPhone e não sei o que, e a gente não consegue. Eu falei, eu não sei, eu vou te falar assim, com convicção, não com certeza, porque eu não olhei teu gerenciador, mas o problema tá no criativo. Você não tá conseguindo segmentar, não é porque a segmentação tá errada. É porque não adianta você colocar segmentação de viagens internacionais, tem um criativo ruim, que não tem a copy boa, que tem a imagem ruim, que não comunica nada visualmente do que é um alto padrão. Então não adianta, é um conjunto. O conteúdo, ele sempre vai ser a base. Sempre. Mesmo pro tráfego pago, o conteúdo Mas ele é muito fácil a gente apontar o dedo pra tudo. É a agência, não sei o que, tá. É você. A gente não... Eu falo assim, o ser humano, ele tem dificuldade de se colocar no lugar de aprendiz. É verdade. Tudo. Verdade. Por exemplo, você fala sobre produtividade, você fala sobre finanças. Eu, Kênia,
tenho que me colocar no lugar de aprendiz e falar assim, eu estou aqui para aprender, deixa eu absorver o máximo que eu conseguir. E como eu consigo aplicar isso no meu dia a dia, na minha rotina, no meu negócio, na minha empresa? Se coloque no lugar que aprendiz, que você vai aprender demais. Agora, se você for já com o ego lá em cima, o ego teu é o negócio do livro, é o pior inimigo. Você não vai ter resultado. Porque quando você fica nariz empinado, achando que já sabe tudo e que as outras pessoas têm que fazer, você cai do cavalo. Nossa, por que a gente tem tanta dificuldade, né? Sim. De engolir um pouquinho o orgulho e entender, cara, tá tudo bem. Você sabe mais do que eu nisso, eu sei mais do que você em outra coisa. Exato. E a gente pode ou não trocar também. Porque tem muito disso. Eu vou aprender com ela e ela vai aprender comigo. Às vezes eu vou só aprender com você também, tá tudo bem. Sim. Não precisa necessariamente eu retribuir tem pra gente provar que não eu também gosta sei. de soltar. Fala assim, eu não vou falar porque eu vou passar insights, vou passar dica, a pessoa não me pagou nada. Eu já passei por isso, aquilo, sabia? Não... Eu já passei há vários anos atrás, assim. Eu lembro quando eu comecei a prestar serviço de social media, faz bastante tempo. Sim. Eu mandei direct pra ela era até, acho que era blogueira também. E ela também tinha, não sei se era agência, era autônoma, enfim. Mas ela sempre postava fazendo. E quando eu comecei a prestar serviço, eu tinha muita dificuldade de entender, assim, qual a melhor forma de estruturar um processo, né? Assim, pra um negócio ficar mais fluido, porque eu sempre pensei, cara, hoje eu tô trabalhando sozinha, mas se amanhã eu preciso de alguém trabalhando comigo, eu preciso ter as coisas minimamente estruturadas, né? E aí eu lembro que eu mandei um direct pra ela, e falando assim, falando, eu vi que você trabalha com isso, eu tô começando, e ela nem era do mesmo estado, era de outro estado do Brasil e tal, eu tô começando a trabalhar com isso e tal, eu queria conversar com você topa conversar uma horinha pra eu conhecer um pouquinho melhor como você faz, e como é seu trabalho, etc. Cara, não bastasse ela não me responder, tipo assim, 1 hora depois ela fez uma story, porque as pessoas acham que você vai ficar anos pra desenvolver uma coisa, e depois ela vai chegar e vai pegar tudo que você faz de graça, eu falei, gente... Desculpa, eu não vou mandar mais. Não, e se você quisesse me cobrar, não teria problema também. Falar, Fernanda, mas assim, pra eu te passar o jeito que eu faço, aí eu entendo como uma consultoria e uma mentoria, eu te cobro, tá tudo bem? Sim. Não teria nenhum problema, mas assim, é um negócio, né, de... o meu precioso. Exato. Mas é que assim, eu vou te falar que dourado. Eu também entendo um pouco, porque a gente fala assim, porque de repente a gente tem realmente uma boa intenção, mas tem gente que não tem, né? Sim. Tem a galera do copia, mas não faz igual, né? Essa semana aí teve um player que fez um exposed, pelos meus cálculos, assim, deve ter vendido uns 200 mil no orgânico só depois do exposed que ele fez. Abriu o produto dele com um desconto. O que fez ontem? Foi ontem ou anteontem, você deve Nos ter stories. visto. Exatamente. Não, e pior é que eu conheço a pessoa que copiou. É mesmo? Conheço, já comprei coisa dela, inclusive. Curiosa, eu fiquei tentando descobrir quem eu te mostro depois, eu sei quem é. Só pelo contorno eu já sei que é aquela pessoa. E é engraçado, porque assim, eu já fui plagiada assim, na cara larga também. Porque eu lembro que naquela fase que eu te falei que eu viralizei, naquela fase eu desenvolvi uma metodologia minha que eu falava que tinha os 4 pilares do posicionamento, eu trabalhava esses 4 pilares dentro do produto. Eu falava que era a imagem, linguagem, o conteúdo e a entrega. Passava por esses aspectos. E assim, cara, eu falo assim, eu fico muito tranquila de dizer que a pessoa me plagiou, porque eu nunca ouvi ninguém falando de 4 pilares de posicionamento, exatamente esses pilares. Nunca teve, eu já fiz 1 milhão de cursos, eu já li 1 milhão de livros, nunca vi ninguém falando desse jeito. Eu realmente construí aquilo. E aí eu lembro que depois que eu lancei a primeira vez, teve uma pessoa que fez um carrossel falando exatamente a mesma coisa, assim. E eu tenho... Eu não gosto muito de ficar, porque vai ser meu, eu pago, não sei o que e tal, porque o meu pai sempre falava assim, quem cria, cria sempre. Então, isso ficou na minha cabeça. Se alguém me copia, eu falo, cara, a pessoa que copia vai sempre copiar, quem cria, cria. Aí o Pedro ficou puto da vida. Falou, não, se você não pagar, a gente vai te processar. E não sei o quê. Ou então você dá o crédito pra pessoa. Ai, meu Deus, tá bom. Só que assim, é chato também, porque a galera... Tem uma galera que também não tem muito pudor, né? Copia e acha que... Tá tudo bem, ninguém nunca... O dessa semana eu achei bizarro, porque você viu os prints que ele colocou? O que ela fez. O que ela fez. Eu falei, Jesus, era idêntico. Era praticamente até as cores do negocinho igual. Eu falo assim, a gente se inspira muito com as pessoas. A gente nunca vai criar do nada, né? Eu falo assim, você não precisa inventar a roda tá ali. O que você faz, por exemplo, na parte de criação de conteúdo? Gostei de um vídeo teu. Eu faço a engenharia reversa. Por que ele viralizou? Que título você colocou? Que palavra que tá dentro do título? Você mostrou alguma coisa? Você fez algum movimento? O que me interagiu? Aí eu vou anotando. Baseado nisso, você faz o teu. Você não precisa fazer igual. Você se inspira. Por exemplo, você tem pode... que pensar, né? Você tem que pensar. Aí que é o problema.
Aí que é o problema, o tal de ter que usar o cérebro pra pensar, as pessoas não querem. Gente, por quê? Mas sabe o que é? É triste, mas é a verdade, né? A gente fala assim, você olha pro mercado, você vê um monte de gente vendendo um monte de metodologia validada que é pura conversa fiada, né? Que é o passo a passo que funciona, que isso, que aquilo, que é uma meia dúzia de groselhas e só. Só que por que vende? Porque você tem essa grandíssima parcela de pessoas que não querem pensar. E assim, nas minhas análises aleatórias, assim, enfim, floreando sobre essas questões do digital, a minha concepção é que é a seguinte: as pessoas elas querem esse passo a passo validado para ela não ter que pensar. Sim. Porque se ela fizer e não der certo, a culpa não é dela. É do fulano que falou que ela tinha que só copiar e colar para ter o resultado. Exatamente. Né? Agora, como que você ensina o teu mentorado, por exemplo, a pensar conteúdo? Eu faço assim, eu geralmente faço uma aula com ele sozinho. Então, assim, eu ensino ele a pesquisar, ensino ele a fazer essa engenharia reversa, ensino ele a ver N dúvidas, que, por exemplo, eu faço uma coisa lá no MindMaster, que chama, né? Aquele aplicativo pra mim foi ótimo. Que aí eu pego exatamente qual que é o nicho da pessoa, os assuntos que ela consegue desenvolver e todas as dúvidas de todo mundo dentro desses assuntos. Então, lá dentro, ela tem, tipo assim, é baseado em um assunto, a gente destrincha 50. Então, ela sai de lá com um tanto de conteúdo. E aí, a gente consegue falar, olha, agora como que a gente vai pensar? Pensa você se fosse um cliente, um paciente teu. Qual que é a primeira coisa que a pessoa perguntaria para você? Baseado nessa primeira coisa, a gente consegue montar o roteiro, consegue montar toda a estrutura. Então, se você realmente entende o teu cliente, você consegue montar conteúdo toda hora. Você não fica sem ideia de conteúdo. Aí, outra palavra-chave que você falou agora, roteiro. Que essa é uma outra questão bem delicada, né? Que você vê o pessoal assim... Eu sempre brinco que o pessoal, na hora de escrever roteiro, baixa o Machado de Assis, né? É impressionante. Vira o Vinícius de Moraes pra escrever o roteiro do vídeo. Adorei. E aí, na hora que vai falar, é um tanto depois, enquanto... gente, fala, meu filho, quando foi na sua vida que você falou essa frase desse jeito? Que não fosse... Até as vírgulas, até as pausas. Não, e sabe o que eu acho engraçado? É que todo mundo acha ruim quando vê alguém fazendo isso no vídeo. Mas na hora que vai fazer... Faz igual. Não consegue fazer diferente. É impressionante. Assim, a minha entre milhões de aspas, metodologia, para isso que eu brinco que são os roteiros falatáveis. Eu falo, primeiro, você fala, você grava um áudio para você explicando. Depois você transcreve e ajusta. É melhor do que você fazer o contrário, de você escrever primeiro para depois falar. Porque normalmente a gente, para escrever, não escreve do jeito que fala. As pessoas têm dificuldade de escrever do jeito que fala, né? Por que você acha que isso acontece? Porque, por exemplo, se eu, Kênia, começo a falar muito engessado, mas muito engessado, não sou eu. Eu tô lendo. Por exemplo, uma das coisas que ninguém, acho que tem noção do que acontece por trás dos bastidores é que a gente não decora o roteiro. Eu acho que as pessoas falam engessado porque elas estão decorando o roteiro. Palavra por palavra. A gente picota, a gente corta, faz cortes. Só que como a pessoa vê o vídeo pronto, se ela não tem uma instrução sobre isso, ela tenta decorar o roteiro inteiro. E aí fica parecendo uma apresentação do TCC. Você fica lá, tipo assim, não posso errar. Que palavra que vem depois do pois, por exemplo? Você fica nervosa. Gente, pois, ninguém fala pois, sério. Não, você fala pois? Você fala pois, deixa nos comentários, eu duvido. Vai ter alguém aí que vai falar, eu falo pois naturalmente. Se você for nos meus vídeos, você não vai ver você. Porque eu sou mineira, eu não falo você vem. Não, você vai, você vem. E é isso que eu falo no meu vídeo. Eu não vou falar formal, gente. Não combina comigo. E também não combina com o meu seguidor. Eu não tô lá apresentando um jornal nacional pra ter que falar. É o que a gente tava conversando. Tem conteúdos que você sim precisa falar certo. Se você, por exemplo, tá falando de oratória, você não pode pecar na sua oratória. Se você tá falando, assim, dessa parte jornalística, você não pode falar errado. Agora eu tô falando de produção de conteúdo. Eu tô falando de independente do nicho. Eu tô tentando conectar ali com a pessoa. Na produção de conteúdo, eu não preciso falar corretamente. Eu preciso ter uma dicção boa, um volume de voz bom e tá tudo certo. E é isso. Porque senão fica engessado, não fica legal. Que mais que você acha que características uma pessoa que produz um bom conteúdo tem? Além de a dicção e ter um bom tom de voz. Eu acho que ela tem que ser muito dinâmica. E ela tem que saber brincar com a câmera. Eu falo assim, ter a câmera como a sua melhor amiga, como se você estivesse numa videochamada. Quanto mais intimidade você tem com a câmera, melhor sai teu vídeo.
Não fica parado, fica em movimento, fica conversando. Grava várias vezes o mesmo. Eu, geralmente, quando eu vou gravar os takes, os cortes, eu falo 3, 4 vezes a mesma coisa. Pra ver qual a minha entonação tá melhor. E um dos segredos, eu falo, é baixar a atriz da Globo. É baixar. Por exemplo, vou pegar o celular assim, faz de conta que eu vou falar que meu celular quebrou. Gente, meu celular quebrou e hoje eu vou explicar pra vocês como vocês conseguem trocar o vídeo do iPhone. Coisa chata. Quem que vai ficar escutando? Se eu falar assim, meu Deus do céu, gente, meu celular quebrou. Nossa, o que eu vou arrumar? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, a arrumar esse vídeo do iPhone? Entona, bota a atriz da Globo lá. É você realmente transpassar da sua voz aquilo que você quer falar, expressões tanto faciais quanto corporais e também na voz. Aí sim o vídeo performa. Quando eu brinco assim que Deus vê muito vídeo que vai viralizar ou não. Quando você faz o vídeo com vontade, com aquela entonação, vai pra frente. Se ele vê que você podia ter esforçado um pouquinho, ele fala, né, esse não. Deixa você esforçar que eu recompenso. Vai esforçar melhor. É assim. Mas tem muito de energia, não tem? Você já percebeu, assim, de você gravar um vídeo porque tinha que gravar e a diferença que é você gravar querendo gravar? Você percebe a diferença de resultado? Tem 2 fatores. O primeiro vídeo que viralizou meu, eu gravei emburrada. Conta mais. Eu gravei muito emburrada. Eu tinha colocado meta que eu tinha fazer 3 vídeos por dia. Independente se fizesse chuva só, porque assim, acaba energia, cachorro morde o celular, acontece que tanta coisa, né? Igual aquelas desculpas que a gente arruma. E eu falei, eu não vou dormir até postar os 3 vídeos. E no dia, não lembro o que tinha acontecido, eu tava muito chateada. Só que eu falei assim, o meu sonho merece eu deixar a minha organização tudo certinha. Igual a Luana Carolina fala, meus sonhos merecem minha disciplina. Então, verdade. tô lá firme. E eu gravei esse vídeo emburrado. Mas assim, com ódio mortal. E eu olhava pro vídeo, tá péssimo. Tá péssimo, péssimo. Só que eu engoli meu orgulho. Eu falei, se eu tô aprendendo, vou deixar errar. Foi eu postar, o negócio viralizou. Se eu não tivesse postado aquele vídeo, não sei se talvez quanto tempo eu teria viralizado. Provavelmente eu teria viralizado com outro, por conta da constância, mas eu não sei falar tempo, porque a gente nunca sabe exatamente quando vai viralizar. Só que os outros vídeos, aí eu entendi que quando você bota energia, a pessoa do outro lado vê verdade naquilo que você tá falando e vê realmente que você tá gravando com vontade. Então eu tento sempre botar a maior energia, porque é tudo que você foca expande. Se você tá focado, você tá gravando de bem grado, sabe? Colocando uma energia boa naquilo, pode ter certeza que vai dar certo. Aí quero te ouvir nessa parte, falando mais do conteúdo atrelado à venda. Né? Que a gente falou que tem gente que tem um monte de seguidor e não consegue vender nada e tudo mais. E você faz tanto, você tem até produto, né? Tanto do feed, Reels, etc., quanto Story também, né? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual que é esse movimento para eu fazer realmente venda? E aí, assim, e aí só para complementar, você acha que tem diferença do conteúdo para quem vai vender infoproduto? De quem vende serviço, por exemplo, profissional da saúde, exemplos. Eu falo que não existe funil de conteúdo, primeiro. Topo, meio de fundo de funil. Eu não acredito muito nisso. Se você é um bom produtor de conteúdo, o teu conteúdo tem que ser o funil inteiro. Você tem que colocar a pessoa em cima e ele escorrer até lá embaixo. Então, qual que é a linha dos meus conteúdos? A primeira parte é topo de funil. É a pergunta que qualquer pessoa de 5 anos está entendendo. Eu vou trazendo consciência daquilo, entregando dicas, entregando soluções. Para chegar no final, eu ter oferta. Só que eu não faço oferta no vídeo. Por exemplo, se você quiser saber mais, pegue e compre o meu produto, o link tá na bio. Tem muita gente que faz isso e dá muito certo. Só que eu vi que com meus seguidores não funcionava. Então, o que eu fiz? O fundo do funil é seguir a Kenia Bittencourt, só que tá todo desativado o ManyChat. Ah, tá bom. E aí eu pego, coloco a legenda, coloco um tanto de coisa mais explicativa na legenda e falo, olha, se você quiser ter acesso ao método que eu expliquei nesse conteúdo de viralização e venda, digita X aqui, que eu vou te mandar lá no direct. E pronto. E manda direto. Lê a legenda e lê a legenda e vai. Então, o conteúdo do feed, eu usei o funil todo, vamos dizer assim. Só que uma das coisas que as pessoas... Aí vai naquilo do ou de novo, que a pessoa fala assim, tem que fazer feed ou story? Feed, eu não sei. Eu vou pegar... acho que eu vou fazer uma camisa. Eu falo assim, não fala ou perto de mim que eu quero infartar. O feed, ele vai atrair muitos seguidores. Sabe aquele painel profissional que a gente tem? Tem muita gente que o painel tá gigante e o número de seguidores está pequeno. Por quê? Você não deu motivo para as pessoas permanecerem no teu perfil. Então, o feed, ele atrai. Ele é uma máquina de atrair seguidores. Mas você vai ganhar seguidores mesmo por conta dos stories. Lá, a pessoa vai ter motivo para permanecer.
A gente não segue a pessoa se a gente não conecta. Pode até que de vez em quando apareçam uns conteúdos aleatórios e fala assim, nossa, por que eu tô seguindo essa pessoa mesmo? Vou parar de seguir. Então, você tem que fazer os dois, porque o feed ele vai atraindo, story conecta e o princípio da venda é vender no emocional, é vender na conexão. Então, nos stories, a gente consegue vender muito. E é engraçado, né? Porque você tá falando isso e eu, tanto do meu lado aqui como produtora quanto consumidora, o que eu percebo é que é muito mais difícil engajar essa pessoa que acabou de chegar, né? Porque eu tô puxando aqui, eu como consumidora, é muito raro eu seguir novas pessoas. E eu sigo as mesmas pessoas há 5 anos. Sim. Só se alguém te chamar, assim, muita, muita atenção. Não, que vem do feed, assim, eu acho que não posso contar nos eu, Kênia, também não fico rodando e de repente, nossa, vou seguir. Você lembra a Bianca Camargo, do Short da Rica? Gabi Moretti, do look de rica? Eu lembro do look de rica, mas não lembrava o nome dela. Do look de rica. Ah, tá. Por que a maioria das pessoas começaram a seguir? Por exemplo, ela, a Gabi Moretti. Não foi, talvez, no primeiro vídeo que elas fizeram. Porque o que elas fizeram foi algo tão marcante que ficou na cabeça da pessoa até mesmo quando ela não tava com o Instagram na mão. Eu fui num evento que eu sentei do lado de uma moça, ela olhou pra minha cara. Aí eu falei, meu Deus, tá encarando? Que foi? Tá alguma coisa errada aqui na minha base. Aí ela virou assim, você tava no banheiro. Aí eu, tava não, ela, tá sim, eu te vi no banheiro. Aí eu, que banheiro? Ela, no banheiro do teu Instagram. Eu sigo você. Aí eu falei, gente, eu achei que ela, eu falei, nem tinha ido no banheiro, né? Falei, tá ok. Aí ela falou assim, nossa, fiquei com você na cabeça, eu só lembrei por conta que você respondeu um oi, aí o oi ficou na memória dela. Então assim, ela lembra, mesmo ela não tá com o Instagram aberto. E isso é importante. Porque uma hora, quando ela for precisar do teu serviço, do teu produto, se você deixar muito bem alinhado o que você vende, quem você é, o que você faz, a pessoa compra. Ela não vai comprar na hora. É como se fosse um relacionamento. Você entra no perfil da pessoa como se você estivesse paquerando, stalkeando. Você dá umas stalkeadas. Aí você fala assim, vamos ver se esse relacionamento vai pra frente. Aí você fica com a pessoa. O que seria ficar? Vou mandar mensagem direct, vou ali conversar e tal. Você paquera, aí você namora, aí depois você vai pro casamento. Quando você vai pro casamento é quando você fecha o contrato. E como que se dá esse processo todo? Tem um tempo? É sempre via conteúdo? É um social selling no direct? Qual que é esse caminho? Tem muitas vias. Eu falo assim, por exemplo, se você tiver um social selling dentro do teu Instagram, ele estreita muito esse tempo de contato. Porque a principal, vamos dizer assim, fonte de aquisição assim, do social selling é ele atrás. Ele não espera o cliente cair no colo. Então, mandar aquela mensagem, fazer toda aquela cascata daquele funil, isso diminui muito. Porque você consegue gerar uma conexão antes mesmo daquele seguidor te chamar. Então, diminui o tempo. Agora, o que eu acho que gera mais conexão é nos stories. Não adianta. O story é como se você levasse a pessoa pra dentro da tua vida. Se você tivesse aberto a porta da casa e falasse, olha, senta aí no sofá, vamos tomar um café e bater um papo. É engraçado, porque tem gente que acha que pra chegar nessa conexão, precisa fazer da vida uma novela e mostrar tudo. Não. E não é assim, né? Como que você entende que é esse formato? Eu quero até te ouvir fazendo esse paralelo, porque você trabalha muito bem os stories, né? Da parte de conexão de você, quem você é, da sua essência, sua identidade, com ser estratégico e vender também nessa ferramenta. Falo que a gente tem que ser intencional, sem ser chato, sabe? Eu não posso só coisas de vendas. Só que eu penso assim, a minha audiência, ela tá na casa dos 25, 40 e a maioria é tudo mulher. O que essas mulheres gostam de fazer? A maioria gosta de comer bem, vai pra academia, faz skincare, adora viagem. Então, quais facetas da minha vida eu posso mostrar sem atrapalhar o meu lado pessoal e pode ser de forma intencional para eles. Então, eu mostro o que as pessoas gostariam de ver. A minha vida, Kênia, pessoal, é totalmente diferente. Eu não fico filmando a minha vida pessoal. Se eu tô com os meus amigos jantando, eu estou com os meus amigos jantando. Eu acho super desconfortável, ainda mais eu que trabalho com conteúdo, e meus amigos não trabalham nessa área, eu ficar com o celular na cara. Eu acho extremamente desconfortável. Então, assim, tem um limite entre você mostrar a tua vida pessoal e você invadir a vida pessoal dos outros também. Então, eu sempre tento mostrar a minha vida, o que eu estou fazendo, o que as pessoas gostariam de fazer. Mas, por exemplo, a parte, por exemplo, tô vendo um filme, sei lá, vou sair de noite, tô indo no restaurante. Eu não vou ficar mostrando. Tipo, às vezes eu quero Kênia, ter um momento comigo ali. Então, é você mostrar de forma intencional,
só que sem invadir a tua privacidade. Aí não fica pesado. Não precisa, por exemplo, a Virgínia, ela já é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente, mas também não... Se você for olhar a fundo, ela não mostra a vida pessoal dela. Se você olhar a fundo, entendeu? Por exemplo, ela mostra o quê? Ela acordando, tomando café, indo na academia. Mostra as filhas dela, o José, os personagens que tem ali e pronto. As situações do dia a dia não são mostradas. Então, é facetas. É você saber mostrar faceta da tua vida. Só que a pessoa ali do outro lado tem a impressão que mostra tudo. É verdade. Aí, eu quero meio que também arrematando, assim, as nossas pautas... vou fazer uma observação na sequência quero te ouvir sobre. Que o que eu percebo é que tem muita gente, mas o algoritmo. Só que as pessoas desconsideram que tem um ser humano do outro lado da tela que muda de comportamento de consumo. Exatamente. Né? Então, um dia a gente tá gostando disso, outro dia a gente não tá gostando, um dia a gente tá com hiperfoco num tema e aí você quer consumir tudo, daqui a pouco você passou essa fase, você não quer mais saber, você não acompanha mais essa pessoa e assim por diante. E o que eu percebo... A gente estava conversando aqui no off também antes, é a gente vem passando por uma mudança, assim, de perfil de consumo, de conteúdo, não só na forma como as pessoas consomem, no sentido de que, tem que ser cada vez mais rápido, mas também do formato de conteúdo que as pessoas vêm gostando. E eu acho que até faz sentido, porque normalmente é assim, né? Um faz, aí todo mundo faz, aí a gente enjoa, porque todo mundo fez, e aí ele para de funcionar. Exato. Então, acaba que essa curva, ela acontece. Mas o que eu vejo que tem funcionado cada vez mais é o conteúdo menos produzido. Sim. Que vai muito na contramão do que muita gente acha que para ter autoridade, que não sei o que mais, para se posicionar, etc. Principalmente se for high ticket. Se for high ticket, tem que ser 4K. Senão 4K, senão efeito. Aquela coisa que você leva 2 dias para editar um vídeo de 30 segundos. Fala, filho, não vai dar. Você levar 2 dias para fazer uma edição de um vídeo, não tem condição. E aí, o movimento que eu percebo muito é que o formato TikTok é o que tem cada vez mais funcionado no Instagram. Sim. Né? Que é esse, assim, não tem legenda, não tem edição, aquela coisa que você entra, grava no próprio aplicativo, é uma headline, acabou, uma coisa mais básica. E aí, eu quero te ouvir sobre isso, se faz sentido na sua concepção isso que é a minha percepção. E também sobre o que você vê de tendência, assim, de conteúdo mesmo. Sim, eu acho que faz total sentido, que eu acho que o arroz com feijão bem feito faz muito mais efeito do que você produzir. Antigamente era mais produzido porque veio muito tendência YouTube. YouTube era todo mundo produzido, querendo ou não, tinha transição, tinha cortes bem definidos, era uma coisa mais posicionada, a pessoa estava mais autoritária. Então, quando a gente migrou pro Instagram, as pessoas não sabiam muito bem como comportar. Essa onda de fazer vídeos mais simples, ela veio de um ano pra cá. É verdade. Um ano pra trás, todo mundo queria fazer vídeos bem feitos. Eu mesma fazia vídeos, às vezes, com câmera. Eu já contratei filmmakers pra poder me filmar. E eu falava, gente, esse vídeo ficou maravilhoso. Aí postava, dava ruim. Mas por que não é o mal feito? O simples funciona. Porque a pessoa que está ali do outro lado, muitas vezes ela não sabe produzir conteúdo ou não entende do assunto. Se ela vê uma forma mais simples de explicar, de visualizar e ver que parece que foi a pessoa mesmo que postou, ela se conecta mais. Conteúdos mais trabalhados dá a impressão que está terceirizando o trabalho, não é ela que está postando. Conteúdos mais simples, parece que a pessoa mesmo tirou um tempo e ela, olha, eu tô aqui respondendo vocês, eu mesmo gravei esse vídeo. E funciona muito no estilo TikTok, que é o que a gente falou. Eu acho que a maior tendência que tá vindo aí é fazer esses estilo de videochamada, como se você estivesse conversando e explicando. É o que as pessoas gostam de ver. Agora tá muito vídeo curto. Mas eu acho que essa tendência de vídeo curto vai acabar daqui, por exemplo, 1 ano. Vai passar para os longos, só que como se fosse uma conversa mesmo. O que você considera vídeo longo? 1 minuto e pouquinho. Ai, Jesus, o que é vídeo curto? 30 segundos. Meu Deus, vídeo longo é 1 minuto e meio, ferrou. Meus vídeos com 2 minutos. Eu vejo muito essa tendência, porque daqui a um tempo, esse povo que tá no TikTok, que é umas pessoas mais jovens, elas que vão consumir os nossos conteúdos, elas que vão pro mercado de trabalho. Então, a forma que elas consomem conteúdo hoje é diferente. A gente já teve uma dificuldade muito grande.
Porque a gente pegou a época da transição da internet. É. Então a gente teve que adaptar tudo. Essa criançada que tá vendo agora vai engolir a gente. E elas são assim, elas são rápidas, práticas, Muito. 2 minutos, e elas não se preocupam com os detalhes igual a gente preocupa. Zero, estética. Exatamente. Não tem nada. Você quer um vídeo mais fácil do que abrir o celular e você falar sobre o assunto e postar rapidinho? Te poupa tempo, te poupa dinheiro, porque você não precisa de ninguém pra editar. Você consegue o quê? Que a gente tá falando? Quantidade de vídeo. Timing, A menina lá tudo, que né? soltou 40 conteúdos no TikTok. Nossa, cara, que louco isso, né? 40 Por que ela conteúdos. conseguiu? Porque, vamos pegar cada vídeo dela, deu 1 minuto. 40 minutos do dia. Ela gravava todos. Exato. Você não faz edição, não faz Você nada. não precisa fazer edição. Então, por isso que eu gostei muito do formato meu do Kênia no banheiro. É um conteúdo zero de edição. Não tem Prática. transição, não tem corte. A minha fala fica colada no espelho. Fica assim, ó. Gravou, postou 10 minutos, beijo. É bem mais rápido. E surte o efeito. E resolve, e te posiciona. Aí a pergunta, né? A pergunta de milhões que é... Aí você tá conseguindo vender, mesmo sem ter o 4K e toda a superprodução? Nossa, muito. A gente tá vendendo bastante. Tanto a mentoria quanto o Perpétuo, que são os 2 produtos. Mas a partir do momento que eu entendi como que funciona o algoritmo, que é a mente da pessoa que tá por trás, a gente consegue vender. Baseado em entender quem tá ali do outro lado da tela. A minha empresa, por exemplo, eu fundei ela em agosto, né? Foi quando eu comecei. Desde agosto até aqui, ela aumentou 10 vezes o valor do faturamento que eu tava vendendo. Olha que legal. E, aí, e as vendas, efetivamente, vem do conteúdo orgânico mesmo. Do orgânico. Conteúdo orgânico. Tem o Perpétuo, que ele tá no tráfego pago. Só que, assim, 25% da renda da empresa é do Perpétuo. Eu vendo também Perpétuo no orgânico. Ativação do ManyChat. Né? Ativação do ManyChat. Nossa, sensacional. Eu já vi um Instagram, você já deve ter visto também, que é um que acho que chama Tudo Sobre Intestino. Você já viu? Sim. Cara, ela vende um absurdo, produtinho de R$29, acho, R$49. E não é nem ela aparecendo. Aí até uma pergunta que eu não ia me veio agora. Que nesse Instagram, ela nem a pessoa não aparece. É um monte de vídeo da câmera dentro do intestino, não sei o quê. Comenta aqui pra nananã. ManyChat e vendendo um absurdo. Você acredita que a pessoa precisa ela aparecer e tem que ser vídeo? Ou se fizer carrossel e colocar outros formatos, funciona? Olha, eu não defendo a pessoa aparecer ou não. Eu acho que o que você comunica, o conteúdo, ele é mais importante que o rosto por trás. Porque, por exemplo, o que eu falo lá no Instagram, eu poderia muito bem falar num vídeo rápido. E coloca ali a legenda, a pessoa lê. Alguma frase de efeito, de fundo, enfim, não faz diferença. Eu acho que faz a diferença realmente se aquele conteúdo está sendo útil. Você está ajudando alguém com aquele conteúdo ou não? Porque, por exemplo, de filmar o intestino. Tanto de pessoa que deve ter problema de intestino. É muito melhor você já ir direto no problema e mostrar, e é uma coisa que às vezes a pessoa tem curiosidade de saber como que é, do que ficar atrás da tela ela se mostrando. Explicando o conteúdo. Então, assim, dá total diferença. Eu acho que é mais a questão do conteúdo em si mesmo. Show de bola. É pra gente fechar, pra arrematar. Pra quem tá precisando alavancar a produção de conteúdo, tá precisando ter resultado, enfim, já tá até desanimando porque não tá funcionando o negócio. O que você diz pra essa pessoa? Capenga, né, Mica? Eu digo assim, que o Instagram, ele é uma plataforma maravilhosa para você crescer o seu negócio, a sua empresa, independente do tamanho, se seja só você ou você tem um time. Só que você tem que saber usar ela da forma certa. O que eu vejo é as pessoas desanimando porque elas batem muito a cabeça, querendo fazer sozinha, e também tem aquilo de obesidade de conhecimento. Você cada hora fica procurando uma solução. Você quer achar aquela fórmula mágica que vai mudar totalmente a história e vai virar a tua chave. Eu não acredito nisso de alguma coisa virar a chave da tua vida. Eu acho que vira a chave da tua vida pequenas ações que você vai realizando, e isso vai ser um grupo que aí sim você consegue virar a chave em determinado momento. Só que as pessoas, elas têm que pegar e ir atrás de um conhecimento, independente de quem seja, da onde seja, e seguir aquela metodologia e validar. Porque se você seguir o que a pessoa está falando por determinado tempo, você consegue ter resultado. Só que também tem que entender que é um processo. Então, se a pessoa entrar no Instagram hoje e falar assim, eu vou produzir conteúdo, produza. É igual ir na academia. Tem gente que tenta atalhar. Vamos pegar o da academia que fica, acho, mais fácil. Para você ter um corpo do jeito que você quer,
Você tem que malhar, você tem que fazer dieta, você tem que beber água, você tem que estar com a saúde mental em dia. Você tem várias coisas ali. Não é só ir na academia e pegar os cotonetinhos lá e ficar fazendo elevação lateral. Não é assim que funciona. Os cotonetes, porque não tem força no braço. Mas você tem um conjunto de coisas. Então, por exemplo, você vai produzir conteúdo no Instagram, não é só você soltar um vídeo. Você tem que entender de roteiro, você tem que entender da mente humana, você tem que entender de conteúdo, você tem que ter disposição e tem que ter planejamento. Você fazendo isso tudo, você vai sim ter resultado. Só que não é rápido igual um pastel de feira. Você tem que... São coisas acumuladas que vai te dar o resultado a longo prazo. Aí volta naquilo que a gente falou. Aí você tem que saber o porquê de você estar lá. Se você vem pra internet só pra ganhar dinheiro, você vai cair do cavalo. Porque tem um gap ali entre você conseguir alavancar e você conseguir vender. Então, você tem que conseguir sustentar durante um tempo. Mas eu falo que o sucesso é certo pra quem não para. Maravilhoso. Os cotonete foi ótimo. Cotonetinho, eu fiquei pensando no pezinho de 1 quilo. É de 1 quilinho. Sendo cotonete. Cotonetinho. Não vou nem falar nada. Até uns meses atrás eu tava no cotonete, mas confia que dá certo. Eu tô no cotonete nível 2 quilos. Eu já tô no cotonete nível 4. Confia aí, que confia que chega. O dia que eu for com 4 eu te mando, porque não vai. Aí eu te falo, Kênia, obrigada pela sua presença. Aprendi pra caramba aqui, viu? Ai, que várias bom. Obrigada coisas. pelo convite, adorei participar. Foi uma experiência maravilhosa. Ai, que bom. Adorei Fico mesmo, feliz. obrigada. Vamos ver se a gente marca outra rodada? Eu vou puxar uma outra, porque conteúdo dá pra falar de tanta coisa. Nossa, dá. Eu pensei em umas coisas aqui que depois a gente marca uma outra rodada, que eu acho que vai ser legal. Sim, Show? ótimo. E agora conta pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais. Gente, meu Instagram, ele é Kênia Bittencourt, vocês vão me encontrar lá. Dentro lá do feed, vocês vão ver que tem muito conteúdo que vocês também conseguem aplicar. E é o que eu falei, se vocês aplicarem, realmente o resultado vem. E quem quiser também me ajuda, pode me chamar lá no direct, que eu sempre respondo vocês vão ver que eu adoro ficar batendo papo, viu? E tô lá pra poder ajudar vocês a conquistarem o sucesso no Instagram. Show de bola! E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, tudo junto, do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC. Pode procurar em qualquer rede social, do Instagram, LinkedIn, TikTok, tá tudo desse jeito, tá bom? E por aqui nesse canal, todas as quintas-feiras às 19 horas tem um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Mas não fica só aqui não, apesar que aqui tem muito conteúdo bom, eu sempre brinco, se você maratonar os episódios aqui, você faz uma pós-graduação pra você deslanchar no digital, assim, ó, de todas as esferas. Tem de autoconhecimento, a produção de conteúdo, a venda, tem de tudo aqui, tá? Só que neste canal temos outros programas também, então tem alguns outros vídeos que eu publico também falando de comunicação, de posicionamento, alguns devaneios também da vida empreendedora, da vida no digital, vale a pena você dar uma conferida, tá? Não tá inscrito no canal? Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, que aí quando sair vídeo novo, o YouTube mesmo te notifica. Deixa na agenda aí que quinta-feira, às 19 horas, tem um novo episódio com um novo convidado que também vai agregar bastante pra você, como você viu que foi esse episódio, se você chegou até aqui. Eu te espero até lá. Pelo seu tempo, pela sua vinda. Obrigada. Ai, tô congelada. Você tá congelada nas costas. Aí nas costas é mancada, né? É roupa, é cabelo, é tudo. Todo um processo. Um balde de café. Café, exato. Um balde de café. Eu amei. Obrigada, meu bem. Eu gostei que ele é artesanal, ela faz tudo à mão, então é bem... Nossa, tem toda uma história, um storytelling envolvido de café nele. isso aqui. O quê? Do açúcar? Fiquei 90 dias sem, gente. Foi ótimo. 90, zero. Zero, Tipo, nada. nem Nossa, doce, nem nada. Nada. Foi maravilhoso. Ah, mas é bom, A hora bom que eu pro organismo, voltei... né? Nossa. É igual eu fiz um bolo fit com a minha amiga de cenoura com whey. Um bolo fit pra caramba, comi inteiro. Mas era fit. O negócio tá lá, cada fatia 5 calorias, aí como eu entendo o negócio 300 calorias. Exato. Então, Aí tava bom, fui feliz. mas aí o segredo é fazer porção pequena, que aí você come tudo até o fim Exato. e aí já dá uma segurada, porque eu também tenho esse problema. Não, eu fui olhar quantas calorias tinha um Quase caí rodízio de de costas. sushi. Você sabe que você pode comer até 10 mil O que calorias mata no rodízio o de sushi? que mata o rodízio O do sushi salmão é o muito shoyu calórico, os né? molhos. E o Mas hot? salmão é muito E calórico o hot. também. Tudo que é frito e os molhos. Bom, se você não comer os molhos, comer só o arroz e o peixe, não tá de boa. Não, arroz eu já quase não como, peixe eu como. Mas como que você vai comer sem molho? É. Não, o japonês, você sabe como o japonês come o sushi? Ah. Ele só rela Ele no... encosta a pontinha e come. Aí a gente faz o quê? Joga em cima, Nem mergulha, tá- vira nem assim, ó, tá pra bem pegar mistura, bem. Nem mistura um doce
doce com salgado lá. Já começa que o japonês não mistura doce com salgado quente com frio. Brasileiro é um povo à parte, né? Não tem essa de como o japonês come. Por isso que a gente é mais legal que o japonês. Exatamente. A gente é mais divertido. Exatamente. Porque a gente come quente com frio, doce com salgado. Exatamente. Manga com A gente leite, mergulha no salada. shoyu, faz assim, ó, pra absorver o shoyu. Aí tá comendo comida quente, toma um refrigerante geladaço, assim, ó. Os dentes trincam, é ótimo. O Exatamente. intestino fica ótimo com isso, assim.